fevereiro 9, Levítico 7. Aqui Deus faz uma espécie de resumo de tudo que ele explicou anteriormente. Sobre a oferta pela culpa. Esta oferta deveria ser queimada no altar e a parte não queimada deveria ser comida pelos sacerdotes. Lei da oferta do pecado, o ritual era o mesmo, da oferta da culpa. O detalhe interessante é que o sacerdote que fizesse expiação, ele tinha o direito a comer daquela oferta, né? Revertia para o sacerdote que oficiasse o sacrifício, né? O couro do animal também revertia para ele comia daquela oferta que ele oficiasse. Sobre as ofertas de alimentos, se fossem cozido no forno, frito na frigideira ou assado na assadeira, seria do sacerdote que oferecesse. Sempre, né, revertia para o sacerdote que oferecesse. Mas se a oferta de alimento fosse amassada com azeite ou seca, ela reverteria para todos os filhos de Arão sem distinção. Não precisava ser aquele que oficiou no sacrifício, né? Você vê que Deus, ele, para cada situação, um detalhe diferente. E ele quer que seja feito exatamente como ele explicou. Ele não quer que nós mudemos absolutamente nada. Façamos a nossa interpretação e vamos fazer do jeito que nós achamos que é o certo. Ele não quer. Ele explica direitinho aqui. Por que as já tivessem preparadas era do sacerdote? Provavelmente porque ele, se ficasse pronta há muito tempo, poderia azedar, estragar. Então, comeriam o sacerdote que oficiasse. Já aquelas que eram secas, que poderiam ser guardadas por mais tempo, aquelas poderiam ser comidas por qualquer dos sacerdotes, né? Porque poderia esperar mais tempo para ser comidas. Lei da oferta pacífica ou de comunhão. Se alguém oferece sacrifício de ação de graças, né, que era louvor, era para louvar o Senhor, agradecer, ter comunhão, oferecerá junto bolos sem fermento e pão com fermento. Detalhe, bolo sem fermento, pão com fermento. Aqui o fermento entra. Trazia o animal, o bolo, né, mais o biscoito sem fermento e o pão com fermento. É Deus quem determina quando esse vai ter fermento na oferta. Às vezes a gente não entende, mas por que de um lado pode, outro lado não pode? Ah, por que uma vez pode, outra vez não pode? Né? Porque Deus quer assim. É o jeito que Ele determinou. Ele é o juiz, Ele é o legislador, Ele faz tudo. Se Ele determina, não quero que faça imagem, mas Ele mesmo manda fazer uma imagem de querubim para a arca, toda lei tem exceção. Ele é o legislador. Ele é que determinou. Agora, não é porque ele mandou fazer um querubim para botar no propiciatório sobre a arca que você vai alegar que você pode fazer e ter imagem em casa. Isso é uma deturpação da instrução de Deus. Porque ele explicou bem claramente, ele deu uma ordem, um mandamento. Não farás imagem para ti, nem te dobrarás diante dela. Ah, mas ele mandou fazer querubim. Exceção, PS, parágrafo 1º. Para o propiciatório, eu quero que faça o querubim, mas é só para aquele local ali. Vamos entender direitinho para não adaptar a lei à nossa situação. Nós é que temos que nos adaptar à lei, não a lei a nós. Os querubins foram exceção que Deus estabeleceu. E Ele sabe o motivo pelo qual Ele fez isso. Quando comecei da oferta de sacrifício de ação de graças, que era pacífico, né, de comunhão, deveriam comer tudo naquele dia. Olha, outro detalhe interessante. Não poderia guardar nada para o dia seguinte. Era como maná, né? Tinha que comer tudo naquele dia, não podia guardar essa oferta de ação de graças. Mas se a oferta fosse feita por causa de voto ou voluntariamente, eu quero fazer uma oferta. Esta poderia ser comida naquele dia ou no dia seguinte. Ah, mas como é que pode comer dessa oferta no dia seguinte e a outra não pode? Porque Deus determinou dessa forma. As ofertas de ação de graça tinham que ser comidas naquele dia. As ofertas voluntárias de voto podiam ser comidas naquele ou no dia seguinte, porque Deus determinou desta forma. Só por isso.
Mas o que sobrar da oferta de voluntário, né, de voto, será queimada no terceiro dia, que você não poderia passar do terceiro dia. Aqui, certamente, porque o terceiro dia a carne estragaria, né? 3 dias no deserto, poderia trazer doenças. Olha só que Deus diz: se a carne for comida no terceiro dia, o homem que ofereceu o sacrifício não será aceito. Não vai valer nada o seu sacrifício, porque a carne vai estar estragada, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Deus colocava as coisas de uma forma, como uma ordenança religiosa, porque ele não podia, naquele momento, ficar explicando. Não é que ele não podia, Deus não podia. Ele não tinha entendimento, o povo não tinha compreensão e entendimento dessas coisas que nós conhecemos hoje, né? Sobre micróbios, sobre vírus, bactérias, as transmissões das doenças por contaminação. Então, o que Deus falava: você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, não quero que coma depois do terceiro dia. Claro que depois do terceiro dia, no sol, a carne ia estragar. E isso traria a possibilidade de doenças, de epidemia, porque o povo não havia médicos, não havia, era todo mundo no deserto, milhares de pessoas, sem conhecimento nenhum, tinham vindo da escravidão, eles eram escravos, a vida deles era uma vida totalmente ruim, não tinha conhecimento nenhum. Não era como Moisés, que foi criado no palácio. Moisés sabia. Ele foi criado no palácio. Ele tinha conhecimentos. Mas aqui a ordem não é de Moisés, aqui a ordem é de Deus. Esse é que está falando. Então, para a saúde do povo, Deus determinava: se comesse dessa oferta, que eu falei que pode comer no dia seguinte, no terceiro dia, quer dizer, 3 dias depois, a comida já está estragada. Então não vai valer. Porque o que ele queria com isso? Que as pessoas comessem logo aquela carne, não deixasse que a carne se deteriorasse. Também, a carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida. Claro, que coisas impuras contaminavam. Se contaminasse, havia um risco de doença, epidemia. Para comer da carne do sacrifício, tinha que estar puro e limpo. Quem comesse da carne do sacrifício sem estar purificado era eliminado do povo. Quer dizer, a pessoa tinha que estar santificada, tinha que ser mesmo, fez a expiação, está purificado, pode comer. O sacerdote estava sempre purificado, ele era considerado puro, né? Depois da unção. Mas se ele tocasse qualquer coisa, aqueles rituais todos, se tocasse qualquer coisa imunda, ele era considerado impuro, tinha que fazer um ritual de purificação. A pessoa apresentava o sacrifício, expiava o pecado, ficava pura, podia comer esse sacrifício, porque estava pura. Se estivesse impura, se não tivesse feito a oferta e a expiação do pecado e comesse da carne do sacrifício, ela era eliminada. Por quê? Porque Deus queria fazer a distinção entre o que era puro e o que não era puro, o que era sagrado e o que não era sagrado. O objetivo era esse: as pessoas precisavam compreender que havia uma diferença, que havia uma separação, que havia uma distinção. Eles tinham que entender isso, né? Para ter comunhão com Deus, tem que estar purificado dos pecados. Quando você come, aquele alimento entra dentro de você, participa, né, de tudo seu, entra na corrente sanguínea, vai afetar o seu pensamento. Por isso que as pessoas que não se alimentam direito, não se nutrem direito, elas não conseguem raciocinar direito. Não raciocinam direito. Por quê? Porque falta mineral, falta tudo que é importante para um bom desenvolvimento do cérebro. A primeira coisa que a pessoa precisa se preocupar é com a comida. A comida é a coisa mais importante. Deus fala: quando você vai comer da coisa que é santa, aquela coisa vai entrar no seu corpo e você vai ficar santo. É uma comunhão que você tem. Você tem uma comunhão com Deus, Deus é santo, aquele sacrifício representa a santidade de Deus, você come da santidade e você se santifica. Porque a santidade entrou em seu corpo. A carne ofertada era considerada santíssima, né? Sempre, coisa santa. Se você come algo santíssimo, você fica santíssimo. Todo o seu ser, porque entra na corrente sanguínea e o sangue alimenta todas as células do corpo. Não podemos nos esquecer que o nosso pecado veio do comer, né?
Se a pessoa tocasse qualquer coisa impura, fosse de homem ou de animal, e em seguida comesse carne do sacrifício, seria exterminada do povo, né? Ou se não tivesse se purificado, através da expiação. Agora, quanto à gordura, olha só o que é que foi escrito há 3.500 anos sobre a gordura animal. Deus falou a Moisés há 3.500 anos. 1.500 anos antes de Cristo. Fala com os filhos de Israel: não comereis gordura de animal nenhum. Ora, por que será que Deus falou para não comermos gordura animal? Hoje nós sabemos que gordura animal faz mal, que é uma gordura saturada, que entope as artérias, que causa milhares de problemas. AVC, taquicardia, entupimento, né? Mas, naquela época, o ser humano não tinha este conhecimento, o que é mais uma prova de que foi escrito por Deus. O ser humano não conhecia isso, não podia comer carne animal. Se o animal tivesse sido morto ou dilacerado, ainda poderia usar a gordura para qualquer outra coisa, né? Enquanto o animal está morto lá, vamos pegar essa gordura, fazer um sabão, tal, poderia, mas comer jamais. Se o animal fosse ofertado em honra de Adonai, quem comesse da gordura dele seria eliminado do seu povo. Também o sangue. Onde quer que vocês habitem, não vão comer sangue, nem de aves, nem de animais domésticos. Porque a vida está no sangue. Todas as doenças estão no sangue. Todas. Todas as doenças que o ser vivo tem estão no sangue. Por isso Deus falou: não coma sangue. Quem comer sangue, qualquer espécie de sangue, será cortado do corpo. Porque o objetivo era evitar a contaminação, evitar que todos desobedecessem. Eu comi, não aconteceu nada. Não, comeu, vai morrer, vai sair fora. As testemunhas de Jeová, elas não fazem transfusão de sangue, porque a transfusão não deixa de ser uma forma de você se alimentar, de você comer sangue. Porque você não está comendo pela boca, você está comendo pela veia, mas você está comendo sangue. A verdade é essa. Quando você come o alimento, ele é digerido, até se transformar, né, a ponto de poder entrar na corrente sanguínea. Você come, ele é digerido e vai para o sangue. A transfusão é o mesmo procedimento sem comida, direto. É uma alimentação, você está comendo sangue. E realmente, a gente sabe de tantas pessoas que pegaram AIDS, que pegaram hepatite B, com transfusão, porque as transfusões são feitas com sangue que eles pegam assim de qualquer pessoa que vai lá. A pessoa declara: não, nunca tive nada disso. Eles não fazem um exame para saber se a pessoa teve ou não teve. É uma coisa complicada esse negócio de transfusão de sangue. E há possibilidade hoje, até por causa mesmo das testemunhas de Jeová, a ciência se aperfeiçoou a ponto de poder fazer operações com plasma. Eles têm uma forma de fazer que não precisa fazer transfusão. Eles podem fazer de outra maneira. Só que dá trabalho, é mais custoso, eles não querem. Temos que compreender isso. Não é uma coisa aleatória, uma cisma. Cismei que não quer e pronto. Não, tem um fundamento bíblico. Deus está falando não come. Se Deus está falando para não comer, é porque não é bom comer. Senão ele não falava. Né? Estava coma. Porque ele vai explicar tudo lá na parte das leis dietéticas, né? Kashrut. Ele vai explicar o que pode e o que não pode comer. E depois nós vamos ver que tudo que ele falou que não pode comer, a ciência hoje diz que é ruim para a saúde. Tudo que ele falou lá, não coma, a ciência hoje, o conhecimento que nós temos hoje, diz que não é bom comer. Quem oferecer sacrifício pacífico para a comunhão vai levar parte dele para Adonai. Levará com as próprias mãos as ofertas queimadas a Adonai. A gordura do peito e o peito serão trazidos à presença de Adonai como ofertas movidas. Ficava mexendo, né? Era uma apresentação. A forma que Deus queria que fosse feita. A gordura será queimada pelo sacerdote no altar e o peito será comido por Arão e seus filhos, bem como a coxa direita dos sacrifícios.
A coxa direita tinha uma relação com aquela questão de Jacó, né? Quando lutou com o anjo, deslocou a coxa. Acho que tem alguma relação com isso. O sacerdote terá como tributo pelo sacrifício a coxa direita do animal, que será do sacerdote que tiver oferecido o sangue e a gordura. Quer dizer, revertia para aquele que oficiasse aquele sacrifício. Porque eu reservei para mim, Deus está falando, de todos os sacrifícios de comunhão, a coxa direita e o peito movido. E eu os dou, Deus os dou ao sacerdote Arão e seus filhos por direito perpétuo. Devia ser considerada a parte mais importante, o que todo mundo queria. Conclusão. Estas são as porções de Arão e de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor. No dia em que forem ungidos para oficiarem como sacerdotes. Era aquele dia que eles iam ser ungidos como sacerdotes. Deus estava falando tudo como é que ia ser, né? O que eles tinham que fazer. Conforme Adonai, o Senhor ordenou os filhos de Israel. Esta é a lei, a Torá, as instruções, os ensinamentos, né? Torá, instrução, lei, ensinamento e tal. Das ofertas queimadas, das ofertas de alimentos, das ofertas pelo pecado, das ofertas pela culpa, da consagração e do sacrifício de comunhão. Que Adonai ordenou a Moisés no Monte Sinai, quando mandou os filhos de Israel oferecerem a ele sacrifícios.